Graça e paz a todos vocês. Hoje nós chegando aqui ao capítulo 10 do Evangelho de João, um dos capítulos mais importantes e bonitos aqui deste Evangelho, que é o capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 10, que diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, nós vamos pensar um pouco sobre o tema a porta, a voz e as ovelhas. O Senhor Jesus, ele afirma no versículo 7, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Ele está dizendo para mim e para você que nós devemos aprender nesse texto algumas lições importantíssimas. Primeiro, nós devemos aprender sobre a porta, que ele é a porta, sobre a importância de passar pela porta principal, a porta verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está nos ensinando também a importância de ouvir a voz do pastor. Está nos ensinando também o nosso comportamento como ovelhas. Jesus, ele é o caminho verdadeiro. Ele fala: eu sou a porta das ovelhas. E nós devemos entender que não há outro caminho fora de Jesus. Um mundo cheio de vozes, muitos caminhos são apresentados. Mas ele diz no versículo 9 ele diz o seguinte: eu sou um caminho seguro. Porque ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e encontrará pastagem. A salvação, queridos, não é fruto de esforços humanos, mas da fé em Jesus Cristo. Jesus é a porta real, e fora dele não há outro caminho. Não há salvação longe de Jesus Cristo. Alguns dizem que todo caminho leva a Deus, mas somente Jesus é a porta. Não existe essa afirmação, não é verdadeira. Nem todos os caminhos levam a Deus. Porque quando nós falamos de ir a Deus com a salvação, só Jesus é a porta. Então ele se apresenta aqui que ele, quem passar por ele, tem a vida e encontra pastagem. Jesus, ele conhece as suas ovelhas, chama elas pelo nome e elas os ouvem. Então,
nós temos que entender a importância de ouvir a voz de Jesus. Como eu disse, estamos num mundo cheio de vozes. Qual é a voz que você quer ouvir? Qual é a voz que você está ouvindo? Porque de repente, você está ouvindo vozes que não é de Jesus. E se você ouvir essas vozes, que não é a voz de Jesus, provavelmente você vai entrar pela porta errada. E aí, podemos lembrar de um ditado popular que diz: entrou pelo cano. Ou seja, não entra pela porta real, que é Jesus Cristo. E Jesus mostra que nós temos que agir como essas ovelhas, porque devemos ter um relacionamento com o pastor. As ovelhas de Jesus não apenas o seguem, mas conhecem a voz de Jesus e têm um relacionamento com ele. Elas não seguem estranho, porque aprenderam a confiar no seu pastor. Aprenderam a confiar em Jesus Cristo. Quantas pessoas estão confiando em tantas outras coisas e não estão confiando no verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo? Hoje, nesta lição, nós temos esses aprendizados. A porta, Jesus Cristo. A voz de Jesus Cristo. E as ovelhas de Jesus Cristo. Nós somos ovelhas dele, porque ele pega as suas ovelhas, leva para a pastagem, conduz-as. Elas não seguem estranho, porque elas confiam nele. Que ovelha que você quer ser? De Jesus ou de outro aprisco? Que voz que você quer ouvir? A voz de Jesus ou de estranhos? Quer entrar pela porta ou pelo cano? Que Deus nos abençoe.